No meu caso, eu não comecei assim falando, quero ser rico. Não pensei isso. Não pensei mesmo. Você não queria ser pobre? Cara, porque quando você pegar o seu ônibus lotado lá 5 horas, você... começou assim, eu não quero andar de ônibus. Você tinha talvez um pouco de raiva. Eu tinha muita raiva mesmo do ônibus, porque era muito humilhante, entendeu? Nossa, Então, era muito humilhante mesmo. Uma coisa é você pegar uma vez, outra coisa é todos os dias por anos. E você vê pessoas dentro do ônibus há 40 anos dentro do ônibus. O que era humilhante pra você, Flávio? Tudo, cara. Tudo. Você na chuva esperando um ônibus e o ônibus não vinha e você perdia o seu horário. Na hora que o ônibus chegava, tava com gente pendurada na porta, você era obrigado por causa do horário a ir pendurado na porta. Algumas vezes, sabe o que é pendurado na porta? Você acha um pedacinho de chão, mete teu pé ali. É um pé só. É um pé. E segura na parada e você vai pendurado, correndo risco de vida. E aí você para no outro ponto e vem uma cabeçada te empurrando para dentro. A partir daí você não tem mais controle de para onde você vai. Você vai na boiada, literalmente, na manada ali. Você vai quando der. Você não tem lugar para você segurar dentro do ônibus, porque se você levantar a tua mão para coçar a cabeça, a mão tem que ficar levantada. Você entendeu? E aí é homem em cima de mulher, homem se esfregando em mulher, mulher gritando, brigando, dando soco. E aí é briga dentro do ônibus, é assalto que entrou. É você na Avenida Brasil, 40 graus, andando, lotado, o ônibus quebra e você tem que descer e fica ali 2 horas esperando e chega o próximo ônibus, é todo mundo amassado dentro do ônibus. E isso é humilhante. Mas, Flávio, isso daí era ruim. Não, isso era muito ruim, cara. Agora, humilhante... Acredito que tem algum componente de você olhar pro lado e sentir humilhado, né? Porque não, mas é humilhante pelo Estado, na minha visão, pelo Estado, pelo descaso do Estado, que de 4 em 4 anos aparecia um palhaço lá, um político palhaço, te fazendo promessas, não é? Te fazendo a tua cabeça como ali com uma série de conversas, como se ele fosse mudar alguma coisa, e anos se passam e tudo continua como está. Na realidade, isso é o reflexo do descaso do Estado com aqueles que têm uma exclusão geográfica, que é o que a gente chama, é o cara que mora longe, é o cara que mora na periferia. Né? Esse cara é visto como um número, como um desqualificado, um número dentro de um ônibus lotado com 8 pessoas por metro quadrado. Então, quando eu te falo humilhante, não é uma pessoa humilhando a outra. Né? Estão todos no mesmo barco, vivendo aquela situação indesejável. Mas que ele tem que se submeter porque ele não tem alternativa. Então, por isso que eu acho que esse cara é um guerreiro, você entendeu? Esse cara, ele tem que enfrentar, já com 10, 11, 12 anos de idade, você entra num ônibus daquele, cruzando várias favelas no Rio de Janeiro, ele tem que enfrentar uma situação dessa. Meus filhos nunca pegaram um ônibus na vida, não sabem nem o que é isso. Agora, grande parte da população brasileira de São Paulo, aqui da periferia, do Rio de Janeiro, vivem essa situação. Mas você acha que um cara desse é um guerreiro ou é um cara com falta de sorte, por exemplo, de ter nascido numa situação dessa? Olha, se você considerar... Porque todos que estão lá são guerreiros, todos que estão no ringue são guerreiros. Eu acho que tem a hipótese do cara não enfrentar. Então não necessariamente... Isso. Tem hipótese de não enfrentar. O cara olha para o ônibus, cara, não vou entrar nesse ônibus. Eu falo que eu tenho um amigo em Guarulhos que tem alguns que acordam 5 horas da manhã pra chegar no trabalho às 7, a 8 horas, e tem cara que só não, tipo, tem vaga de emprego nesse lugar, eles não vão falar assim, mó rolê. Não vai. Não vai. Ele tem a opção de não ir, e muita gente não vai. É o famoso nem trabalha nem estuda. A gente tava falando sobre, eu tinha perguntado sobre se a maioria das pessoas são bundonas, né? E a gente tava falando sobre as massas. Sobre as massas, sobre a escola, sobre o modelo educacional. Modelo. E aí, eu te pergunto o seguinte, se geralmente a maioria das pessoas estão erradas, a maioria das pessoas, elas não têm um bom futuro, a maioria das pessoas formam a média, não é? Como que a gente entende, por exemplo, como que a gente deveria interpretar uma eleição? Como a gente deveria interpretar, por exemplo, a democracia, onde a maioria vota? Né? Deixa eu dar um passo atrás para fechar a primeira pergunta. A maioria é bundão? A maioria tá errando? Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas, elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão e, eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso.
Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. Por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendi. E a média é a mediocridade. Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80-20, 80%, não é? Vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então um alarme aqui. Achei que Então, tava pegando fogo. não. Né? Então essa deve ser porque eu estou falando assunto polêmico, aí tocou lá. Né? Então o que acontece? A maioria vai. Então para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Tá bom. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto, também tem o mesmo arquétipo. Mesmo arquétipo. Então o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer A vida que trabalhar eu com levo. os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros O têm. futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum.